Você está no Humanas Ensina. Meu nome é Alessandro Mariano, acadêmico de Ciências Humanas pela UER, Universidade Estadual de Roraima, e nós estamos dando continuidade a mais um período de estudos, de explicações de aula sobre alguns períodos históricos, alguns momentos históricos que nós passamos. Tentamos fazer agora uma compreensão melhor de vários itens, de vários assuntos, de várias coisas que é interessante para nós. Eu exclusivamente tenho falado bastante sobre a história, desde quando começou as coisas aqui no Brasil e o que levou as coisas a acontecerem para que o nosso país fosse ou estivesse sido descoberto, encontrado, tropeçado nele, ou como alguns dizem, tenho alguns vídeos falando sobre o que levou a isso, qual foi o estupim principal, inicial, para que várias coisas ocorressem até que nosso país fosse descoberto de forma como está relacionado. Né? Comentei sobre vários assuntos, sobre várias coisas que ocorreram e que aconteceram e fizeram história aqui no período de desbravamento do nosso país, o início das comunicações aqui com a educação, a corrida do ouro e seus bandeirantes e um monte de coisa mais que está relacionado, tá? Espero que você esteja bem, espero que ao ver e assistir esse vídeo possa trazer algum conhecimento a mais, né? Alguma coisa que possa iluminar a mente e trazer dúvidas também, né? Por que não? Para você poder correr atrás e se interessar e saber se tudo aquilo que nós estamos falando, se tudo aquilo que nós estamos trazendo de informação, você vai entender e escutar de forma passiva, ou se você vai poder correr atrás de informações para poder ou corroborar, ou então anular aquilo que está sendo dito, né? Pensar é ler, e ler é usar a inteligência. E para isso é necessário um trabalho ativo, né? Sair do modo passivo só de recebedor, mas também agora de concluir e trazer as suas informações e as suas ideias. Tá bom? E dando prosseguimento, eu tinha falado no vídeo anterior, comecei a falar sobre o Marquês de Pombal, falei sobre o que ocorreu, como ele veio parar, como as ideias dele vieram parar aqui no Brasil, quem ele era, de onde ele surgiu, como ele chegou ao posto de governante, praticamente, né, do Brasil durante um período, quando ele estava à frente do rei de Portugal. E as suas escolhas, né, o que levou às escolhas desse tão comentado Marquês de Pombal aqui no Brasil, né? E infelizmente ele passou, infelizmente as ideias dele passaram por aqui, né? Infelizmente ele fez que inúmeras coisas aqui no nosso país e também nas outras colônias de Portugal e no próprio país de Portugal acabassem andando um pouco para trás por causa desse camarada aí. Depois de que eu mencionei sobre ele, e agora a última menção minha no vídeo anterior foi o que o Marquês de Pombal armou contra os jesuítas, aqueles que promoviam a educação aqui no país, né, em vários outros países também, como eu falei no outro vídeo. E o que levou, né, a essa perseguição do Marquês de Pombal aos jesuítas, e infelizmente eles acabaram saindo do país, e a educação ficou por conta do Estado no momento, por conta do governo naquele período, né, ou desde então. E aí a gente começa a ver uma decadência de estudos, decadência de instruções e da educação no país. Né, os índios foram deixados de lado e infelizmente muita coisa ruim ocorreu por causa desse camarada aí. Mas vamos lá, o foco agora a gente estava falando sobre o final, o período final do período colonial, né, o final do período colonial, por assim dizer, que começa
com a data já bastante conhecida já, que é 7 de setembro de 1822, né? É o momento que o Brasil se declara independente. Isso tudo ocorre em 1822, no dia 7 de setembro, porque um processo já estava começando, né? Desde a chegada da família real aqui no país, em 1808. Então, foi já um período de negociação, de pensativas e de ideias, né, hipóteses do que poderia levar e o que poderia acelerar então a independência do país, a independência do Brasil, que de fato ocorre no dia 7 de setembro de 1822. Agora nós não somos mais colônia de Portugal, né? Agora nós somos um país livre, um país independente, um país que está formando agora as suas leis, está formando agora as suas estratégias, tem o seu mercado, tem o seu comércio interno, agora também com as ideias de expansão, uma vez que ele já mandava muita coisa nossa para outros países já há algum tempo, isso já vinha ocorrendo, e agora esse período de independência, né, que começa a ser trabalhado desde o início, lá em Portugal, e tanto é que em 1815 o Brasil já havia elevado o status dele de colônia para Reino Unido de Portugal, né? Reino Unido a Portugal e a Algarves. Reino Unido a Portugal e Algarves por Dom João VI, né, que é o príncipe regente de Portugal até aquele período. Então esse momento histórico, no dia 7 de setembro de 1822, com a independência, tanto ele já vinha sido bastante trabalhado, tanto que em 1815 o nome do país, né, já era visto de forma diferente, já tinha um olhar diferente para cá. Então a ideia de independência ela poderia ser até tardia, mas ela não poderia mais ser evitada, uma vez que todo mundo agora tem os olhos e tem a visão para que fosse realmente ou chegasse mesmo à independência do país, né? E graças a Deus isso ocorre num processo que tem seus períodos de altos e baixos, mas essa independência consegue desvincular, né, alguns mandos e desmandos lá em Portugal, e isso acabar escalonando com uma coisa pior aqui no país, né? Como eu comentei no início, né, imagina outro Marquês de Pombal à frente do país, né, de Portugal, com os seus mandos e desmandos, mais uma vez trazer ideias que vai apenas atrasar, né, o país, uma vez que vários nobres e príncipes em Portugal, a parte da nobreza e da realeza, ela já via, né, já olhava para o Brasil como algo a par da colônia, né? Se realmente elas só pensassem aqui no Brasil como uma colônia, como algo assim, as investidas, os acontecimentos aqui seriam outros desde o início, né? Então acaba isso facilitando para que isso ocorra de forma mais breve, uma vez que as políticas que eram destinadas ao Brasil, os acontecimentos aqui no Brasil, que foi lá desde o início, já com as capitanias hereditárias, já dá uma ideia de que o país ele pode se organizar e se tornar realmente independente. E isso realmente é o que ocorre, que aconteceu. Então inicia-se então iniciar o fim, né, do período colonial com a independência do Brasil. Então a gente acaba com essa ideia de colônia e agora estamos independentes. E agora cada um por si, tem que se virar. O Brasil agora tem que andar para frente, né? E está patinando aí já há alguns anos, já tem algum tempo já que isso vem ocorrendo, tá? Mas eu quero entrar num ponto agora, que é um ponto muito interessante de falar, muito bacana, que é a parte da miscigenação e a identidade nacional,
que houve no país agora que ele é independente, e agora que ele está repleto de portugueses que sempre atravessam o Atlântico para vir ao Brasil, aqueles que já estão nascendo, aquelas famílias e gerações dos imigrantes portugueses e de outros países da Europa que vieram para o Brasil e se estabeleceram aqui, tiveram filhos aqui. Então esses filhos são, né, antes filhos da colônia, agora filhos do Brasil, né, os brasileiros, né, tem os negros que vieram para cá a partir dos navios negreiros, né, da forma de escravidão, tem os índios que já estavam aqui, aqueles que foram, que aderiram à educação na escola jesuíta e tiveram uma proximidade com a civilização, né, com aquilo que veio de fora para o Brasil, né, por mais que algumas aldeias e algumas tribos indígenas ainda estavam bastante ariscas e decidiram simplesmente ficar cada vez mais afastado da onde havia uma cidade, onde havia um amontoado, né, um acampamento que havia os brasileiros, como houve com os bandeirantes e várias outras cidades que ganharam destaque, né, São Vicente, Recife, né, aí você tem o Rio de Janeiro, você tem São Paulo agora começando a destacar, tem várias dessas, tem Minas Gerais também, que é um estado, né, que antes era uma capitania, que é um estado hoje que na época cresceu muito devido à exploração do ouro no local. Né? Então você tem toda essa mistura aí, muita gente que nasce aqui, principalmente em Minas Gerais, em Ouro Preto, né? Hoje é a cidade de Ouro Preto, né? Nasceram em Minas Gerais e conseguiram alcançar ali uma riqueza, né? E os filhos foram estudar em Cambridge, foram estudar na Europa, depois voltaram ao Brasil. Então você tem agora essa mistura de gente que veio, que se estabeleceu, que fez morada e começou aqui um novo trilhar de vida, né? E todo mundo está misturado, está tudo numa mistura meio que homogênea, uniforme. E aqui tem que saber agora como é que a gente vai lidar com isso. Eu trouxe aqui uma frase, né, um escrito aqui do professor Thomas Juliano, que ele fala o seguinte: a miscigenação, muito mais do que um enquadramento à luz de uma opressão, a miscigenação é muito mais do que um enquadramento à luz de uma opressão. Eu a entendo como uma virtude brasileira. E por que ele fala isso? Por que ele tira esse contexto, essa máscara, que é tão colocado e tão martelado que a miscigenação, ela antes dela ocorrer, ou na verdade a prova da miscigenação ocorrer já condiz com a ideia de que a opressão aqui, quando ela ocorria, não era da forma que muita gente detalha, muita gente espalha ou é entendido dessa forma, né? Em nosso sangue corre cada embarcação que disse adeus ao velho mundo, né? Então cada navio, né, cada pessoa que fez parte dessas embarcações que saíram do velho mundo, vieram para o Brasil, nosso sangue carrega, né? O nosso sangue tem esse adeus de Portugal, né? Carrega isso com a gente, né? Cada tribo indígena que nos ensinou a ser livre e a entender dessa terra, cada gota de suor escravo derrubado neste chão, cada imigrante que um dia prometeu uma vida melhor para a sua família, cada um desses homens, dessas pessoas, cada gota de sangue nossa carrega, né, todos eles juntos, né? Nós temos essa característica de miscigenação verdadeira e genuína. E eu posso até dizer que o Brasil é o único país no mundo na qual realmente houve miscigenação, né? Em nenhum outro país pode ser comparado ao Brasil com o sucesso da miscigenação.
Sucesso não quer dizer que foi tranquilo, que não houve conflitos, mas como ocorreu no Brasil a longo prazo, com certeza nós temos muito a ensinar para o mundo. E mais à frente a gente vai estar falando um pouco sobre o porquê que eu acredito e vejo assim, através dos estudos que eu fiz em cima desse entendimento. E espero que cada um possa compreender aquilo que está sendo dito. E se a gente tivesse na sala de aula, a gente poderia tirar todo tipo de dúvidas, né? Fazer aqui uma coisa bem bacana, uma dialética verdadeira sobre esse debate, tá? Diferentes vidas se fundiram aqui e forjaram o painel da nossa história. Assim, ao procurarmos a identidade do brasileiro e do Brasil, a gente não encontra um único continente, a gente não encontra em um único povo. A gente encontra isso misturando os povos e os continentes. É aí que a gente começa a encontrar um pouco da identidade brasileira. Nós somos o resultado de uma miscigenação de culturas e nenhuma pode ser descartada, né? Ou não entenderemos a nossa história. Se a gente começa a fazer uma parte de algo que fez parte da nossa história e não comentar e não falar sobre ela, a gente está negando uma história nossa. E o que a gente não pode fazer é negar a nossa própria história, né? A nossa própria história é contada, não tem como correr disso. A nossa história é contada com sangue português, com sangue negro, com sangue de índio, com sangue europeu, com essa mistura toda. Não tem, o brasileiro não consegue ficar a par disso. O brasileiro é essa mistura, o brasileiro é essa miscigenação. E é assim que o brasileiro precisa se enxergar também. Existe, claro que existe, eu não vou usar o nome pejorativo, né? Mas existe pessoas de baixo entendimento que acredita haver separação, ruptura, né, entre continentes, raças e etnias, né? Infelizmente existe, a gente sabe que isso ocorre, não só aqui no Brasil, mas o mundo todo tem disso. Mas tem que levar em consideração, eu tenho até um versículo bíblico que eu acho bacana quando a gente vai entender e compreender algo, e principalmente quando é sobre essa temática, que o versículo fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, quando a pessoa é ignorante, por assim dizer, usando a terminologia correta da palavra, ela está a par de ter um entendimento correto sobre as coisas, né? E isso faz com que ela ache ou sinta que exista realmente uma separação, uma ruptura dessas linhas, tanto raça e etnia, né? Mas a gente compreende que isso pode haver na cabeça daquele que, pela terminologia da palavra diz, é ignorante. Uma pessoa que ela é minimamente sensata, ela vai compreender que não há isso não ocorre. Muito diferente disso, né? Existe um complemento, né? Uma coisa que une, né? Muito mais do que separa isso, né? E deixa eu dar um contexto, porque eu entendo e porque que eu vejo dessa parte aqui, o que a gente precisa compreender sobre isso também. Que nesse contexto de miscigenação, o Brasil ele não é um país multicultural. Não é. Multicultural é um país que ele acolhe o estrangeiro, ele acolhe uma cultura de fora, e essa cultura ela vive conforme as leis dessa cultura num local específico, né? Ou seja, quando era como se fosse o seguinte: quando viesse os judeus para o Brasil, eles ali fariam uma colônia, né,
de judeus, e ali a sua cultura seria trabalhada, né? A sua religião seria trabalhada, as suas ideias de cultura, de civilização seriam trabalhadas ali. Falaram, mas no Brasil ocorre isso, o Brasil tem isso. Tem, mas tem alguns pontos diferentes que eu quero chegar mais à frente. Já existe um contexto histórico entre o judeu e o árabe. Eu acho que não sei se estou falando uma terminologia correta ou se é algo um pouco mais específico. Mas existe, né, uma diferença do judeu e do árabe, ao ponto de haver ali sim um sair de faísca, né, num fio desencapado entre os dois, que historicamente há um conflito entre eles. A gente vê que às vezes esse conflito ele se coloca de uma forma armada, que ocorre, e a gente consegue acompanhar até pela televisão vários conflitos que ocorrem, certo? Então, num país multiculturalista, isso seria, cada um teria seu território. No seu território ia valer as leis de cada um deles, né? Tanto a religião seria algo bem mais visível dessas leis ocorrendo, né? E a única mediação de um país que teria entre o judeu e o árabe, estou falando só dos dois, mas é amplo isso, tá? Isso é do branco e negro, isso é do índio, de outras etnias, isso é geral. Então, o único laço de conversa, a única ligação que seria entre as duas seria o Estado através de polícia. É a única coisa que liga essas duas etnias. Se uma etnia ela tem um problema, um conflito com uma outra etnia dentro do nosso país, ou dentro do país multiculturalista, que no caso eu não coloco o Brasil, a única ligação de conversa, né, de mediação, é o poder militar. É a polícia mesmo. Que poderia fazer essa conversa entre os dois. Isso num país multiculturalista. Por que eu falo que o Brasil não é? Porque no Brasil existe um fenômeno que só no Brasil ocorre. Porque o judeu ele vem para o Brasil e ele abre um estabelecimento, e o freguês do judeu é o árabe aqui no Brasil. O árabe frequenta o bar, o local onde o judeu ele abriu ali um comércio. Assim como o judeu ele frequenta a loja do árabe para comprar alguma coisa também. Né? No Brasil, hoje nós temos mais de 50% da nossa população é considerada negra ou parda. Né? E para isso ocorrer, essa miscigenação ela ocorre de uma forma muito veloz até. Porque se realmente, imaginando, se no Brasil a população em geral ela tivesse um olhar voltado a essas diferenças raciais, a nossa proporção de brancos e negros e pardos seria muito maior. Né? Não seria, quer dizer, o branco seria muito maior do que seria o negro ou pardo. E a gente vê, na real, que o negro e pardo é maior do que o branco. A proporção de brasileiros dessa cor. Então não tem como dizer que exista aí um pensamento de não querer misturar. O Brasil é misturado. O Brasil se mistura. Né? Se o brasileiro tivesse um pensamento racista, o branco não casava com o negro não casava com o branco, como não casava com o índio, como não casava com o europeu, como não se misturava. E o que a gente vê realmente é essa mistura. Por isso que eu não relaciono o Brasil um país multiculturalista, mas um país de miscigenação. E único no mundo que tem esse sucesso todo. Né? Infelizmente nós temos aquelas pontinhas fora da curva, né? Algumas pessoas que infelizmente têm um pensamento
voltado em algo que eu não sei nem explicar o que acha que existe a diferença e por isso eles não deveriam se misturados. Infelizmente a gente vê que guerras ocorreram por causa disso, né? Infelizmente até a Europa ela sentiu muito disso aí com uma ascensão nazista, com essas ideias que infelizmente, né, levaram ao cabo muita gente inocente. Na guerra, na verdade, acho que todo mundo é inocente. Os únicos culpados mesmo são duas pessoas que tomam decisões erradas. E, eles sofreram muito e viram como é isso na pele. E infelizmente isso tem no Brasil também. Mas a proporção é muito maior daquele que realmente ele tem uma clareza de visão, clareza de mundo e uma clareza de informação sobre essas coisas e pode compreender que não existe diferença nenhuma. E aquilo que estereotipicamente pode parecer diferente, ele é muito mais, ele muito mais une de forma complementar. Ele complementa muito isso. Essa é a parte rica, o complemento, né, de um com o outro. Existe vários tipos de diferenças que eu poderia acusar aqui sobre povo, etnia, raça, tudo isso mais. Mas entre todas elas, nós podemos confirmar e bater o martelo que no Brasil essa miscigenação ela ocorre muito rápida e ela é muito bem vista entre a grande maioria dos brasileiros. Grande maioria. Não, infelizmente não é unânime, mas na grande maioria sim. Essa miscigenação ela é muito bem vista. Eu tenho bisavós que são libaneses, eu tenho avô que é baiano, de descendente negro, né, baiano. Então eu tenho no meu sangue umas misturas muito bacanas, assim, bem interessante. Mas nada me faz diferente daquele que tem. Eu acredito que eu também tenho sangue índio, né? Acredito piamente nisso, né? Não faz nada diferente daquele índio que nasce numa aldeia, né? Não faz nada diferente daquele negro que nasce na África. Não tem nenhuma diferença nisso. Como também não tem do europeu que nasce na Europa, sendo até um pouco redundante. Não existe diferença nenhuma nisso, né? E o Brasil ele começa assim. Ele começa com essas miscigenação. O Brasil pega um período um período estranho, que é o período dos navios negreiros para cá. E é uma mancha na nossa história, assim, é uma mancha mesmo, porque infelizmente compreender que a escravidão poderia ser algo plausível achar realmente que você é superior a uma raça. Isso é intragável. Intragável hoje pensar nisso. Mas na época era diferente, né? Os escravos, como eu até mencionei há um tempo atrás, num outro vídeo, não sei qual agora, durante quase 4 milênios, né, houve escravidão na Europa e África, né? Ali, Ásia Menor também. Então, durante 4 milênios houve escravidão lá. E durante 400 anos, os portugueses começaram também a usar da escravidão como mão de obra, né? E eu faço esse ponderamento, né? Que durante 4 milênios, as tribos de mesma raça, quando ganhavam a batalha, escravizavam a outra, né? E assim vendiam os seus rendidos em guerra, né? E isso se fizeram durante 4.000 anos. E quando os europeus entraram, quando o branco entrou na conversa também, junto com a ideia de escravidão, não demorou 400 anos e já foi abolida a escravidão.
Então, e nós temos um exemplo aqui, ainda hoje, se não me engano, é o Sudão. O Sudão é um país majoritariamente, ou quase que totalmente negro, onde a escravidão lá ainda é bem vista. Só não é bem vista quando é para eles, né? Quando é a tribo desse camarada que gosta da escravidão, é, perde uma guerra, para eles não é bem vista a escravidão, mas no momento que eles podem escravizar alguém, para eles é bem visto. Então foi muito mais difícil tirar esse costume de escravidão já deles do que colocar um pensamento diferente no próprio europeu, que começou com a escravidão também, e logo em seguida ele já aboliu, ele já tirou de pauta isso. E tem várias políticas à frente que não deixaram com que essa abolição ela corresse de forma melhor, né, menos traumática. E infelizmente teve um lado fácil e o um lado difícil. E foi escolhido fazer tudo pelo lado difícil, infelizmente. Tá? Mas nesse momento eu quero realmente bater em cima dessa miscigenação a partir do final do período colonial que houve aqui no Brasil. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam ir atrás de mais informação sobre isso e que isso possa ter trazido um pouco de esclarecimento a vocês. Então, eu vou me despedir daqui. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.